Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Recanto Mãe Divina. Eu sou Cat Ferreira. Eu sou Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um super episódio muito especial com a nossa querida Leide Rezende. Já citamos a Leide aqui em vários podcasts, então é uma honra enorme te receber aqui para a gente bater um papo sobre psicologia transpessoal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, queridos. Mesmo a gente, às vezes, né, não estando tão próximos, quando a gente se reencontra, é essa certeza que tudo vai fluir dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vem sustentando. Então, eu agradeço muito, de coração mesmo, essa oportunidade, né, desse reencontro, para que a gente possa falar de uma forma muito tranquila, leve, fluida sobre a psicologia transpessoal, que é a minha paixão e o meu legado. Muito bom. Eu já quero começar agradecendo imensamente, porque se hoje nós atuamos com o que nós atuamos, se hoje o nosso trabalho é baseado com ciência, espiritualidade, está muito ligado a o que você compartilhou conosco. Então, nossa imensa gratidão. É isso, por mais que não estamos sempre juntos, mas você é sempre muito lembrada, com muita gratidão, você é grande inspiração. Eu sempre falo que hoje, atuando com a abordagem da psicologia transpessoal e a terapia feminina, você, para mim, né, é assim, imbatível e eu sempre me inspiro em você. Então, nossa profunda gratidão, nosso profundo amor. E eu tenho certeza que quem estiver ouvindo esse podcast já teve contato com você, seja na terapia, seja numa formação, num curso, numa vivência, vai também compreender o que eu estou dizendo aqui. Então, nossa profunda gratidão, Leide. Eu acolho e fico extremamente honrada e emocionada, porque, como eu sempre digo, né, as pessoas que vêm, que são chamadas para esse ir além, para esse caminho da transpessoal a qual ela se propõe, em primeira instância foram chamadas pela alma, né? Não foi o ego. O ego, às vezes, claro, o ego facilita, porque se não fosse a ação dele, a gente não estaria, né, entrando nesse caminho. Mas, ouvindo você, ouvindo o Gabs, e tudo que se estabeleceu, né, tudo que vinculou, que vem vinculando a gente, está dentro desse princípio, né, o chamado pela alma. Então, eu fico muito agradecida e muito honrada em saber que as sementes que através de mim são plantadas, né? Porque a gente estava até comentando aqui agora há pouco, somos instrumentos mesmo desse grande plano maior aí, na qual a psicologia nasce, né? Com o propósito de ser uma ciência da alma. Então, minha gratidão, acolho a gratidão de vocês e juntos a gente soma. Exatamente. Então, já vou começar aqui fazendo perguntas. Pode fazer. Conta para nós, Leide, principalmente também para quem está ouvindo esse nosso podcast, como começou toda a sua história, a sua conexão com a psicologia transpessoal? Isso é muito bom porque me faz revisitar também a minha história, né? Bom, vou voltar até lá na adolescência, que foi, acho que, a chave, né? A gente estava falando da Anki. A primeira chave que abriu na minha vida foi aos 16 anos, quando eu despertei o olhar para o psiquismo humano. Eu nem sabia muito nem o que era o psiquismo, mas eu já tinha uma breve noção e um lindo mestre, um professor de literatura sensacional, professor Cassone, que nos levava a viajar através de autores maravilhosos. Um belo dia deu uma aula, eu queria fazer medicina, né? Vou fazer um parênteses, eu queria medicina, eu queria lidar com o ser humano, com essa questão do enigma do ser humano, né? Do próprio corpo humano, enfim. E ele deu uma aula sobre Freud. Ali abriu, ali fez pim, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Esquece a medicina, não vou ficar em plantão, não vou ficar abrindo o corpo, tirando o corpo, não. Eu quero
entender as profundezas do nosso inconsciente. Uau! Então, fui falar com ele me deu uma orientação, olha, leia isso, leia aquilo, agradeci, eu estava super emocionada, enfim, prestei psicologia e lá fui eu, né? Sedenta pelo conhecimento da mente humana e etc. Até que, segunda chave, estou lá no 3º ano, a psicologia ainda muito, vamos dizer, não tinha chegado em mim como deveria, porque vem todo um histórico que é importante, etc, etc, mas não tinha tocado. Até que essa segunda pessoa, que é uma mestra, deu uma aula sobre Jung. Carl Gustav Jung. Meus olhinhos fizeram assim, falou: ah, agora eu entendi. Era isso que eu estava buscando, mas eu não sabia. Então, Cat e Gabs, a coisa foi abrindo. E eu saí, mesmo estudando, né, a psicologia behaviorista, porque você passa por todas as abordagens. A psicanálise de Freud, tudo muito importante, né? A psicologia do Moreno, que é mais corporal, do psicodrama. E Jung ficou aqui. E aí, mais lá na frente, formei, fui trabalhar com outras frentes que foram necessárias naquele momento da minha vida. Casei, tive filhos, e aí volto para Campinas, porque fui morar em outros locais, e algo me dizia, volta a estudar Jung. Fui procurar, caí dentro da Unicamp, num curso, né, de aprofundamento da teoria junguiana, que eu já estudava por conta, e lá encontrei algumas pessoas bem interessantes dentro da Faculdade de Medicina da Unicamp, e assim se deu a minha jornada. A partir dali, terapias de abordagem junguiana, passei por vários processos e fui me aprofundando e me apaixonando e atendendo em consultório com este olhar. E aí, olhando hoje, né, vocês me fazendo aqui rememorar, até chegar na transpessoal, demorou ali mais um tempinho. Quarta chave, ou melhor, terceira, né? Terceira chave. A terceira pode ter sido ali a hora que eu falei, vou estudar de novo, e fui para a Unicamp, encontrei alguns Sim. amigos e tal. Mas a quarta que deu a virada de vez foi, eu fui estudar astrologia, tarô, sem saber muito que Jung já era ligado na alquimia e em todas essas ciências esotéricas, né, ocultas, do ocultismo, enfim. E aí eu cheguei num curso dos arquétipos do tarô, muito profundo, com uma mestra muito querida. E falei, uau, caiu aquele livro, o Jung e o tarô. Eu falei, nossa, preciso me aprofundar ainda mais, não sei quase nada. Foi quando uma amiga deste curso, que a gente estudava juntos, tinha grupos de estudo, me falou, Leide, você tem que fazer a psicologia transpessoal. Eu falei, hã? Que isso? Nunca tinha escutado falar. Isso foi, minha gente, por volta de 1995. Uau! Sim, porque eu já, né, sou bem mais. A minha caminhada já é maior que a de vocês em termos cronológicos. E aí eu falei, me fala disso, o que que é isso, psicologia transpessoal? Ela falou, ó, você já conhece Jung, você é Jung, mas você é a cara da transpessoal. Aí eu fui atrás. E aí as sincronicidades que Jung bem postulou começaram a acontecer. Então, um belo dia eu estava abrindo um jornal, que naquela época a gente divulgava tudo via impresso, né? Eu abri o jornal, era um jornal que trazia muitos cursos nessa linha da espiritualidade, de psicologia, de autoconhecimento, enfim. Tá lá num tijolinho daqueles que era de 1 por 3. Tinha uma seção lá que eu esqueci o nome. Psicologia transpessoal, curso de formação. Meu olho foi direto, gente, olhando assim para trás, falo, olha como que é a vida, que trama, né, perfeita. Eu falei, é aqui. Anotei o telefone, era um domingo, segunda-feira liguei na Alubrat, que é a Uau! Associação Luz Brasileira Transpessoal da Vera Saldanha. E ali, pronto, começou a minha jornada.
fiz o curso, fiz a formação em 97, 98, fui monitora, me coloquei ali muito à disposição da própria associação e fomos caminhando até que eu e mais uma amiga, que nos conhecemos na formação, criamos o Instituto Humanitatis com o propósito maior de difundir a psicologia transpessoal. Então, acho que eu fiz uma síntese rápida, não tão rápida, né? Mas para vocês entenderem que quando nós abrimos, e eu falei, né, que essa psicologia da alma que nos chama, aliás, a nossa alma nos leva, né, através das chaves que vão se abrindo e a gente vai sintonizando e dizendo sim, porque às vezes a gente fala, depois eu vejo isso. Não adianta, aquilo fica aqui. Então, até chegar a formatar um curso, porque a gente foi tão beneficiada, a gente foi tão trabalhada, tão posta, né, a nos colocarmos, como eu digo, o nosso ego no pilão ali, porque a transpessoal é boa nisso, que eu falei, gente, isso é muito importante. Essa ciência não pode ficar nos bastidores, ela não pode ficar na marginal da história da psicologia, como ainda acontece, né? Mas, enfim, essa é uma outra história. E a gente criou, então, o Instituto com esse propósito maior, levar esse conhecimento, trazer toda a fundamentação. E o que é importante dizer para vocês, né? Vocês já me conhecem e sabem, a gente abre essa possibilidade para todas as pessoas. Uau, Lady, que incrível história! E quanto tempo tem o Instituto Humanitatis? Quantas turmas já foram realizadas? Então, é incrível, eu mesmo me pego surpresa, sabe? Porque Acertar a o coisa vai número. tão rápido, né? Passa tão rápido o tempo. Nós nascemos em 2003, né? Enquanto instituto legalizado, com CNPJ bonitinho. A primeira turma começou em 2004, portanto tem 20 anos, né? E estamos na 28ª turma. Por quê? Porque eu conto não só a turma do curso, né, de formação, que é o mais longo, que vocês fizeram, inclusive, mas também nós tínhamos modalidade avançada e também tipo imersão mais short, né, menor, Compacta. mais Intensivo. intensivo, exatamente, chamava intensivo. Então, se só. E mais um detalhe, eu fiquei tão apaixonada e tão, né, louca para levar isso tudo, porque a palavra é bem essa, que teve ano que eu tinha 2, 3 turmas correndo junto. Eu não sei como eu sobrevivi. Porque a coisa é tão maravilhosa que vai acontecendo essa troca, e o incrível, né, que eu estou falando de 20 anos atrás. Hoje a gente escuta falar de transpessoal, de estados ampliados de consciência, de medicina isso, medicina aquilo, mas naquela época era quase que uma heresia, né? No campo da ciência, meu Deus, até hoje ainda tem, né, algumas pessoas que falam que é pseudociência, etc, etc, mas tudo bem, cada qual, né, nas suas escolhas, sem julgamento nenhum. E isso vem acontecendo, né, Gabs? Uma turma após outra, graças a Deus, eu estou tendo aí uma boa, vamos dizer, um bom amparo, né, e um bom direcionamento que tem facilitado, de alguma forma, o ingresso desses alunos que vêm como vocês vieram, porque houve um chamado. Exatamente. Inclusive, o Gabs faz parte do corpo docente hoje, Exatamente. né? Da formação. E é uma coisa que eu prezo muito, né? É muito meu. Eu sou aquariana, né? Com um ascendente em Gêmeos, eu acho que vocês já perceberam que falo para burro, mas sempre eu tive isso muito forte em mim. Aqueles que vêm junto, que estão na sintonia, por que não dar a mão, as mãos, nos darmos as mãos? Por que não nos ajudarmos? Por que não contribuirmos, né, com o processo do outro?
Quando eu tive a oportunidade de ser monitor, eu vi a importância que era estar ligada pós-curso à entidade, ao instituto, né? Que eu fiz, associação. Então, é uma coisa muito minha, muito aquariana, de envolver, de incluir, de convidar, quando eu sinto, obviamente, que a pessoa tem fundamento. Nossa, Lady, a gente tem um discurso muito parecido. Eu nunca tinha ouvido você trazer dessa maneira. A gente traz muito uma mensagem do xamanismo também, que é dar a oportunidade para alguém, assim como nós recebemos essa oportunidade. Acredito que tem muita sincronia. O contrário do que a gente vê muito, né? Infelizmente. As pessoas se capacitam, às vezes têm bastante sucesso e ficam naquela redoma, né? Não deixando essa troca tão poderosa acontecer, mas isso é uma questão do ego, a gente bem sabe, né? O ego que não é Exatamente. integrado, um ego que não é validado, ele se sente ameaçado. Não é o caso, porque o eixo central da transpessoal é esse, a desidentificação, mas não a perda desse eixo, desse centro poderoso que é o nosso ego. É colocá-lo a serviço do self e não ficar, né, se sentindo ameaçado e falando, não, eu não vou convidar esse, eu não vou chamar aquele porque vai roubar o meu brilho, Vai apagar minha luz. vai apagar minha luz. Exato. É muito bom, né, Lady? Como eu falei, eu estou hipnotizada, porque eu amo história, já conheço uma parte, né, da sua história, mas quando eu olho para você com toda essa trajetória, com todo esse caminho, com toda essa, realmente essa história vivenciada e abrindo espaço para cada vez estar estudando, cada vez estar buscando, cada vez estar vivenciando, isso realmente é muito inspirador. Então, assim, para quem está nos ouvindo aqui, o que é a psicologia transpessoal? Quais são as bases da psicologia transpessoal? A partir de onde ela nasce, quando nós olhamos historicamente para a psicologia como um todo, que também é jovem, também é recente, e aonde entra a psicologia transpessoal? Porque até mesmo no consultório, quando as pessoas chegam, sempre tem muito essa dúvida: ah, ok, mas o que é a psicologia transpessoal? Quais são as bases, até mesmo científicas, de que realmente estruturam essa abordagem e tem tanta efetividade? Bom, vou tentar aqui resumir, porque a gente está falando de fundamento, né? De pilares, de sustentação, que não somos nós que falamos apenas. Isso tem todo um estudo que vem, eu acredito, né, no nível evolutivo de qualquer ciência, nenhuma ciência é estagnada, embora alguns, né, colocam lá o seu nome, a sua metodologia e acham que aquilo para sempre não é. Haja vista que a própria ciência, até que alguém refute alguma teoria, algum, né, algum fundamento aí, ela perpetua. Então, a psicologia transpessoal, ela nasce de um movimento nos anos 60 do século passado, como a quarta força nesse caminhar da ciência da psicologia. Embora alguns, né, falem que não é assim que eu vejo e é assim que a gente estrutura a nossa compreensão. Mas voltando um pouquinho, então a psicologia ela nasce fruto, né, da mãe ou da irmã, enfim, da filosofia. Ela se torna uma ciência com a primeira força, vamos chamar aqui, ao behaviorismo, a ciência do comportamento. Lembrando que o paradigma vigente, né, era esse cartesiano, newtoniano cartesiano, onde estruturou a psicologia. Foi muito importante a gente entender que nós somos feitos também de comportamentos passíveis de mensuração, de replicação, e é assim que a ciência ainda faz os seus experimentos e validam ou não uma ciência, né? Pós isso veio o nosso amado, querido pai de todos, Freud, que trouxe uma revolução. Não, gente, nós não somos só comportamento, nós não somos só seres que estamos aqui condicionados a respostas. Somos sim motivados, nosso comportamento é determinado muitas vezes, né? A gente sabe que nós temos isso culturalmente, educacionalmente, mas a motivação maior para um comportamento ser expresso,
está no inconsciente. Então, aquele famoso simbolismo, né, do oceano, do iceberg, que só a pontinha é o nosso comportamento, a nossa consciência de vigília, e aquele imenso e profundo conteúdo está e emerge do nosso inconsciente. Imagine a revolução que foi, né? Vem então depois, isso é a segunda força, Jung, mais jovem, mais contemporâneo de Freud, começam nesta parceria, vamos chamar assim, né, numa linguagem mais hoje moderna. Professor-aluno, começou a estudar, só que Jung, brilhantemente, né, que eu reverencio todo santo dia, descobre que nós não temos só um inconsciente pessoal, né, que é a nossa história, tem a ver com a nossa trajetória. Freud não falava de intraútero, por exemplo, ele falava a partir do nascimento. E a gente sabe que é assim. Estudou os mecanismos de defesa do ego, né, como sobrevivemos a essa grande jornada aqui na Terra. Mas Jung traz a verdadeira revolução, no meu entender, né, na minha opinião, porque a gente vê e sente isso. Hoje está muito mais claro essa teoria analítica. Inclusive tem mestres aí maravilhosos, né, com cursos muito bons. E fala do inconsciente coletivo e dos arquétipos, e aí vai nessa dimensão mais profunda da psique, que é o self. Então, todos viemos desse self. A partir do momento que nós nascemos, nós vamos desenvolvendo uma estrutura psíquica individualizada, mas antes éramos coletivos, inclusive indiferenciados, né? Na barriguinha da nossa mãe, nós éramos indiferenciados e éramos igual. Quando ele faz e traz isso, essa teoria maravilhosa, e cria a própria teoria, né, chamada de psicologia analítica de Jung, rompe então com a psicanálise e ele segue todo um legado aí, toda a sua jornada maravilhosa, que até hoje a gente fala, eu olho para trás e falo, gente, gênios, né? Gênios que vieram, né, chamados aí por uma dimensão que a gente pode chamar de grande inteligência divina para trazer todo esse conhecimento. Passado isso, então, segunda força, a terceira força emerge de um movimento chamado humanismo, encabeçado por Maslow, mas outros autores também, que volta o foco da atenção para essa busca pelo transcendente. Olha que incrível. Jung já falava disso, que nós buscamos, consciente ou inconscientemente, a transcendência, né? Que transcendência é essa? O ir além desse domínio só da dimensão da personalidade. E aí vem então esse grande e estruturado movimento do humanismo que volta para essa busca. Ele diz, né, tem a famosa pirâmide de Maslow, que todo mundo quase conhece aí, pelo menos quem está ligado à psicologia ou até às organizações, que falam que quando nós temos nossa estrutura de base suprida, alimentação, abrigo, relacionamentos, nós buscamos essa dimensão subjetiva maior, de autorrealização. Bom, então aí a gente já vê, né, que há um olhar, volta-se um olhar para o ser criativo. Então vamos lá, somos passíveis sim de comportamentos condicionados, respondemos à cultura e à educação, às motivações. Aprendemos que somos também regidos e monitorados, né, e motivados pelos recalques, pelas sombras, através do nosso inconsciente, porque tudo que está no inconsciente é porque não é, vamos dizer, reconhecido ainda. Mas aí as psicoterapias, né, que tomam como referência essa base, vão levando aí os seus clientes, seus pacientes a um autoconhecimento para que ele integre essas partes sombrias e trazendo a luz da consciência. Jung, então, de novo, traz alto lá. Temos também influências dos arquétipos, que são símbolos universais de uma motivação que está além do nosso individual. Então, nós nos identificamos com esses arquétipos
e eles nos impulsionam em escolhas, inclusive. E aí, então, a terceira força do humanismo vem e fala: ok, então vamos voltar o nosso olhar para além do material, vamos voltar com a subjetividade maior. Onde está o nosso ser que é criativo? Está dentro de nós. Com isso, observem que foi tudo muito interligado, interconectado, embora a gente não tivesse uma internet, né? Eram por outros meios, cruzavam-se oceanos e os ares. A cultura oriental vem para o Ocidente, que já falava, né, de tudo isso, do psiquismo humano, como sendo uma fonte inesgotável de autovalidação, de autocriação e também de autorrealização. O budismo fala disso, o hinduísmo fala disso, e vem junto com isso o ensinamento de grandes mestres das tradições sabedoria da humanidade, egípcios, né, desde a época lá, até da Atlântida, se a gente for bobear, né, pré-egípcia, enfim, do hinduísmo, enfim, todas essas tradições trazem as suas colaborações no sentido de ampliar, no meu entender, a visão do ser humano, a visão de mundo. E aí, este Maslow, querido, junto com outros autores, acabam fundando, então, essa linha, essa abordagem, a terceira força, chamada humanismo. Volte o olhar para o subjetivo, volte o olhar para esse transcendente, que Jung já postulou lá atrás, né? E aí nasce a transpessoal, porque o próprio Maslow dizia: estamos numa transição consciencial e chegaremos num ponto onde chegaremos a falar em transhumanismo. Olha que lindo. Uau. Uau. E foi o que aconteceu. E aí, então, nasce a transpessoal, lindamente, sem um dono, sem um criador, ou seja, um grupo de pessoas que pensam em sintonia, e aí vai acontecendo esse grande movimento. Logo, bem também lembrado, a gente não pode esquecer, que era um movimento de ir além da cultura vigente, capitalista, mecanicista, cartesiana, com a ciência dentro de um quadradinho que não podia, tudo que não, né, se remetesse a esses postulados não eram validados. Aí vem o estudo novamente da consciência dentro da psicologia, com um grande pensador e pesquisador, psicólogo Timothy Leary, que fez, vamos dizer, a primeira cartografia maior. A primeira foi Freud, né, quando ele traz o inconsciente, Jung vai para o transindividual já, e Timothy Leary foi esse grande revolucionário, eu diria, né, que ousou peitar a CIA, que ousou falar sobre o psiquismo humano como sendo a verdade, não o que era imposto por uma sociedade interesseira em dominância. E por aí foi, né? Então, a gente deve, sim, uma reverência ao nosso querido Timothy Leary, que usou substâncias psicoativas junto com esse movimento da contracultura, vieram, né, muitos indutores, descobriu-se a psilocibina, a própria ayahuasca não era tão falado, mas também já ali no México era utilizada, o LSD, né? Para quê, minha gente? Isso é importante, né? Eu sempre falo isso no curso e vou repetir aqui. Nós não estamos fazendo apologia do uso de drogas, mas foi através das substâncias enteógenas que nós chegamos a uma compreensão desse psiquismo mais profundo. Depois tem o Groff também, né? E o Groff, que vem então junto com Timothy Leary, só que ele foi além, né? Quando cortou-se a pesquisa com o LSD, ele vai fundo na pesquisa dos ampliadores de consciência. E através do conhecimento dos pranayamas, né, da cultura lá hinduísta, da tradição hinduísta, ele traz a respiração como um grande recurso terapêutico.
E aí ele postula uma teoria maravilhosa das matrizes perinatais que explicam, hoje, se você for olhar e estudar, muito das questões dos transtornos mentais que carregamos ao longo da nossa vida, que está ligado ao momento pré-parto, durante o parto e pós-parto. Então, vocês imaginam a revolução que aconteceu nos anos 60. Comunidades alternativas, pessoas que não queriam mais estar dentro de um gado, né, como a gente fala hoje, de ser mandado, de ser... Matrix. Matrix, exatamente. A Matrix, então, o filme Matrix revolucionou também. E nasce a transpessoal, então, fundamentada com pesquisa científica e também na prática, no alcance que os psicólogos, né, já utilizavam desses recursos. Então, eu costumo dizer que a transpessoal tem 3 pilares que sustentam e fundamentam a sua estrutura enquanto ciência. A primeira é essa visão de mundo, essa visão do ego como apenas uma parte da nossa grande consciência, né? A consciência menor, a consciência que nós temos de nós mesmos, mas que não é a totalidade. Temos também o estudo, como eu estava dizendo, da consciência como sendo o grande regulador do psiquismo, a grande consciência. E temos, sim, que a consciência é um processo em evolução. Você não tem, vocês não têm, eu não tenho a mesma, quem está nos assistindo, a mesma consciência que a gente tinha quando era criança, quando, né, passou aí por algum experimento, algum desafio. Então, só para a gente entender que ela olha para tudo isso. O segundo pilar é a gente lembrar que nós temos a capacidade, então, de ressignificar nossa vida, né? Nós falamos em identificação e desidentificação da estrutura de ego. Não matar o ego, como eu sempre lembro aqui, né? Quem mata o ego dissocia, psicotiza, não é o caso. Então, isso foi um erro de leitura, de interpretação, enfim, mas nós relativizamos o ego. E aí está o pulo do gato, que hoje todo mundo fala em ressignificar, a própria PNL, né? Os mindset da vida, que, enfim, os coaches da vida. Por quê? Porque a gente é passível, né, de uma subjetividade e de uma ressignificação a partir do quê? A partir de uma possibilidade através, terceiro pilar, dos recursos terapêuticos que a transpessoal utiliza, e aí sim nós voltamos um olhar para irmos além desse estado de consciência. Então, os famosos estados expandidos de consciência, tão falado hoje, tem a sua base de fundamentação nessas pesquisas que nós falamos, e quando nós usamos de recursos muito pontuais, de técnicas muito pontuais e muito poderosas para acessar conteúdos, né, que estavam ali velados, bem no inconsciente guardadinho, como traumas, né, como comportamentos aí que conduzem a nossa vida, e a gente fala, meu Deus, mas eu já sei disso, e por que que eu não mudo? É porque tem ali algo que ameaça ainda. Então, a gente usa de recursos e fundamentos, desculpe, técnicas, para acessar esses conteúdos de uma forma profunda, às vezes bem dolorida, porque é difícil, né, a gente ir lá mexer nos traumas, mas necessárias. Então, a transpessoal ela vem com essa possibilidade, especialmente de trazer autoconhecimento, mas também e especificamente através do ego. Eu gosto muito de lembrar disso, né? Eu não sei se eu viajei muito, Ótimo! mas eu respondi sua pergunta? Perfeito, Então, Leide. essa é a psicologia transpessoal. Incrível. Não tem nada de mirabolante, de magia, de pseudociência. Quem fala isso é porque não conhece a transpessoal. Nunca passou por um processo
de psicoterapia dessa abordagem, nunca talvez tenha experimentado ou experienciado ser conduzido por um bom terapeuta, um bom facilitador. Hoje a gente está vendo, vocês mesmos trabalham aqui com tantas propostas maravilhosas, com as medicinas, mas vocês têm o cuidado para não ficar abrindo caixinhas e não saber onde vai levar essas pessoas, não é assim? Fantástico! Nós estamos tendo uma grande revisão da nossa formação e tenho certeza que quem está ouvindo, assistindo esse podcast, está recebendo uma grande aula. Não somente da sua história, que é riquíssima, mas também dessas bases da própria psicologia até chegar a todo esse processo de revolução, até chegar no que hoje nós atuamos e conhecemos e que está sendo tão difundido. E eu quero trazer então a minha experiência vivenciando com você a psicoterapia transpessoal. E que para mim realmente fez toda a diferença, principalmente no momento que eu estava vivenciando, que você muito bem sabe. Então, imagina que eu já tenho essa busca, já tinha essa busca aqui nos nossos podcasts, nós já contamos, principalmente no primeiro podcast, onde falamos um pouco mais sobre a história do recanto, nós trazemos tanto um pouco da minha história quanto do Gabriel até chegarmos no que nós vivenciamos hoje. Então, também já tinha essa busca pelo transcendente, essa busca por compreensão do psiquismo, unindo ciência com espiritualidade, mas isso parecia tão distante, porque uma coisa é essa caixinha que muitas vezes se coloca a ciência, outra coisa com dogmas e paradigmas envolvendo religiões ou não religiões, a questão da espiritualidade, e isso ainda tinha muito conflito na minha mente. Até que realmente fui buscar o autoconhecimento, a primeira experiência que eu tive, assim, grande experiência, foi com as medicinas da floresta. Então isso foi muito forte, muito intenso ali no início da minha juventude. Com 18 anos eu vivenciei isso e não tinha uma base de estruturação. Eu agradeço muito assim ao meu espírito, à minha alma, aos meus ancestrais que me auxiliaram realmente a conseguir estruturar, porque o que mais nós vemos hoje, por exemplo, é isso, pessoas que acessam estados profundos, expandidos de consciência, retornam para a sua vida comum, para o dia a dia, para a sua história, para seu cotidiano, para a sua comunidade, e não sabem o que fazer com tudo aquilo que acessaram. Então, dentro da minha história também foram havendo algumas sincronicidades, até que o nosso caminho se cruzou num momento muito específico, onde eu estava vivendo profundas transições, e eu me lembro, assim, para mim, uma das cenas mais marcantes, que eu nunca vou me esquecer no seu consultório, no seu divã, quando você me propôs uma experiência de regressão, né? Estávamos ali em sessão, a emoção vindo de uma forma muito profunda, e eu não imaginava que dentro ali, por mais que eu já estava conhecendo, acessando a psicologia transpessoal, já, né, caminhando também nesse terreno, eu não imaginava que seria possível ali adentrar numa conexão tão profunda com traumas intrauterinos de vidas passadas. Então eu me lembro perfeitamente ali. Você conduziu rapidamente, com maestria, e fomos direto ao ponto. Então, onde muito provavelmente em alguma experiência de alguma vida que eu tive, eu estava vivendo um processo estar acorrentada. E era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Aparentemente tudo estava perfeito. Aparentemente eu estava no melhor momento da minha vida. Mas o quanto tudo isso estava sendo regido por memórias desta vida, de experiências que eu tive nesta vida, mas também experiências que eu vivenciei em algumas das minhas existências e que estava fazendo um link profundo. E todo o sofrimento, aparentemente, dessa vida, ok, melhor momento da vida, mas tinha um sofrimento, tinha uma angústia, tinha uma dor, e que conscientemente eu não conseguia perceber. Da onde vinha essa dor? E você me conduziu exatamente naquele momento para compreender. E aí eu lembro de algumas palavras assim suas que foram incríveis. Você não precisa mais estar nesse lugar. Você pode ter agora a escolha de romper e ressignificar isso. Então, quando eu retorno, eu falo, uau! Nem né? eu lembrava, verdade.
Mas é isso, né? O quão me marcou mesmo. E ali, em vários momentos, seja nas minhas experiências pessoais, conduzindo outras pessoas dentro desse processo da psicologia transpessoal, da terapia feminina, o quanto é recorrente esses links muito profundos do nosso próprio inconsciente individual, do nosso inconsciente coletivo e que está travando a nossa vida hoje e nós não sabemos. E que era exatamente o que estava acontecendo comigo. Uma trava muito profunda, um vínculo, um elo muito profundo com uma história, com um momento atual, mas que estava vinculado com uma história de milhares de anos, de vidas, de existências. Então ali para mim, assim, ali nesse momento, talvez eu pude sentir, não compreender, mas sentir o poder da transpessoal. Então também quero te agradecer, né? Trazer esse depoimento, porque quantas pessoas que possam realmente estar ouvindo esse podcast agora possam até ter um insight de perceber que coisas que está vivendo nesse momento, travas, dores profundas, estão vinculadas com experiências passadas, desta ou até mesmo de outras existências. Por mais que eu acredite profundamente que quando viemos para essa dimensão, temos aí os nossos acordos de também viver essa experiência. Porém, o nosso DNA, né, tá ligado aí, partes muito profundas nossas, a tantas histórias que vivemos. Então, a transpessoal, para mim, né, na minha humilde opinião e Nossa, percepção, humilde não, realmente muito é pertinente. transformadora e ali foi o grande start. E aí, obviamente, depois fomos fazer a formação, adentrar em todos esses mistérios e sentir na prática, na vivência, o que é realmente a psicologia transpessoal. Ai, Kate, que lindo esse depoimento. E você tocou num ponto que é central e extremamente importante. A psicologia transpessoal, ela é vivencial. Ela é teórica, né? O curso que a gente dá, a gente teoriza, fundamenta, traz autores, traz abordagens, mas a gente só vai entender num nível muito profundo, não é aqui pela mente racional, né? Quando a gente se vê ali conduzido numa experiência, numa vivência que dá aquele toque profundo que você não duvida jamais que é aquilo. Porque aí vem um choro, vem uma alegria, né, também no pós. Às vezes não, às vezes no recolhimento, como você disse, ali fez total sentido. Você estava vivenciando no momento presente, nesta vida aqui, algo repetido, né, que estava vinculado a uma experiência anterior. Para quem não acredita em outras existências, não tem importância, porque a gente não entra nesse domínio religioso, né, que muitas vezes reconhece. Por exemplo, o budismo fala de outras existências, o hinduísmo, né, várias Próprio outras, próprio espiritismo. espiritismo. Só que eu queria até chamar a atenção aqui, que me lembrei disso, muito importante, dentro desses fundamentos, quando a gente diz a transpessoal é o resgate deste elo perdido entre ciência e espiritualidade. Mas que espiritualidade, de que espiritualidade estamos falando? Não é da religião instituída, é de algo muito profundo que o Maslow postulou, que o Jung postulou, que é o nível transcendente. Então, todos nós estamos vivos, estamos aqui, é inerente à nossa condição humana a busca pelo transcendente. E isso é a vivência da espiritualidade genuína, né? Que o xamanismo fala. Então, as pessoas que talvez não tenham passado por uma experiência forte, assim que a gente pode chamar de uma experiência mística, uma experiência de êxtase, enfim, fica difícil compreender mesmo. Mas quando você está dentro de um consultório, no caso, né, que você Num ambiente partilhou, num seguro. ambiente seguro, bem assistido, com um profissional, né? Eu me considero me coloco nesse lugar de bastante tempo de atuação e pela minha própria experiência também. Então, ali é o ambiente que você vai se permitir baixar as suas defesas e adentrar a um comando. Então, a gente fala de hipnose, a hipnose nada, todo mundo, ai, você faz hipnose como se fosse uma coisa assim.
Sim, nós toda hora estamos hipnotizados e nem percebemos. Quando a gente desliga a mente, né, depois de um tempo ali, ela viaja. Isso é hipnose. Nós estamos acessando outros estados de consciência, né, com frequências cerebrais aí distintas. E a gente sabe manejar, eu gosto dessa palavra, manejar num ambiente seguro, através de técnicas já muito experimentadas, muito validadas pela experiência de grandes psicólogos, psiquiatras, enfim, de todo mundo que trabalha com o psiquismo humano, e aí você faz esse acesso direto ao ponto, sem rodeios. O inconsciente é tão maravilhoso que a gente sabe que um dos comandos que a gente fala, simples assim, né, de olhos fechados, né, especialmente, de preferência, você diz: agora nós vamos perguntar para o teu inconsciente onde está a origem dessa situação que você está presa. 5, 4, 3, 2, 1, ele vai. Então, pode ter defesa no meio do caminho, mas a gente dribla. Então, quando a gente aprende a usar os recursos, as técnicas, a gente não briga, não fica naquele embate. O que uma terapia no nível racional, mental, no nível só do ego, acontece muitas vezes. Então, é importante depois uma elaboração, uma integração, você compreender, mas você precisa ir direto, sem defesas. E por isso que muita gente também, por receio, o que é natural, né, mexer ali em histórias passadas, muitas vezes bloqueiam um processo, ok? Então, acho que a gente falou aí da menina dos olhos da transpessoal. Exato. Trabalhar com estados ampliados de consciência, com ferramentas seguras, com técnicas muito bem empregadas, já testadas, já utilizadas, ó. As grandes tradições já faziam isso, né? A gente esteve no Egito agora em novembro e a gente sabe muito bem, Tudo que vimos lá. olhando nos templos, todos os registros nas paredes dos templos, que eles já trabalhavam com indutores. E como é bonito, Leide, o que eu vivencio dentro do consultório da clínica, o que as pessoas chegam aqui, os relatos que nós temos, até mesmo de pessoas que, né, de alguma forma experienciaram esses estados, é esse processo de integração. É esse processo de cuidado, é esse processo de, além de vivenciar tudo isso que é magnífico, essa, né, integração, essa sintetização de todo esse processo para que tenha uma compreensão, para que a pessoa possa utilizar isso de uma forma prática na sua vida. Então, na minha visão, eu sinto muito a psicologia transpessoal dessa forma, ela vai direto ao ponto. Sem muitos rodeios por conta das ferramentas, como você mesma disse. N ferramentas que nós temos, N possibilidades, obviamente dentro de um ambiente seguro, com experiência, com cuidado, com respeito. Porém, isso proporciona uma grande mudança. Isso proporciona realmente uma grande reestruturação psíquica, emocional, espiritual, física. Então, esses 4 pilares, mental, emocional, espiritual e o físico, eles precisam estar em conexão, em integração, em harmonia, de certa forma, para que essas transformações aconteçam. Então eu vejo muito, assim, como a minha experiência própria, né? Falando aqui, além do que eu vivenciei em consultório, mas a minha experiência de vivenciar essa oportunidade, essa sessão, esse atendimento, esse acompanhamento que eu tive com você, me trouxe exatamente isso, essa consciência dos meus corpos, o quão é importante esse breve alinhamento, integração, equilíbrio, para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente. Então não é simplesmente vivencie uma experiência, uau, agora eu vou mudar minha vida. Não, você precisa realmente de diversas outras bases, de estruturação. Então, na minha percepção, a psicologia transpessoal, ela vem com esse bálsamo, de dar esse suporte em vários segmentos, em várias áreas, em várias linhas, para que a pessoa realmente se sustente e consiga fazer. Então, eu sou prova viva de que a transpessoal, assim, também salvou realmente o meu caminho, e por isso que eu também tenho essa devoção, esse amor, esse carinho, né,
por essa abordagem, e cada vez mais nós percebemos que as pessoas da área da saúde, as pessoas que estavam mais vinculadas à ciência, elas já estão começando a olhar. Vemos hoje um movimento muito grande propriamente dos psicodélicos. Tivemos um avanço gigante agora em janeiro. A primeira receita de DMT, né, meu amor? MDMA. MDMA, perdão. MDMA é ministrado por um Austrália. psiquiatra na Austrália. Olha Então, um só. grande avanço, por quê? Porque realmente tivemos toda essa Não é do história. CDB, não? Não, é do MDMA. É dentro Temos, desses. inclusive no Faneros, Instituto Faneros, eles publicaram ali a receita com uma mensagem super linda do médico, agradecendo toda a comunidade, agradecendo a própria ancestralidade, os povos nativos que nos proporcionaram também esses acessos. Então, nós estamos vivendo realmente essa Era. Exato. Essa uma era, essa era. transição muito profunda e é emergente. Não tem como negar. Eu gostei muito dessa fala da Cat, de construir uma base para você conseguir elaborar os desafios no dia a dia, elaborar uma experiência mística, elaborar um sonho. Tudo isso envolve esse estudo de algo subjetivo, algo além do que você está acostumado, além ali do conhecido. Então, como essa base que a psicologia transpessoal traz, através de diversas ferramentas, proporciona essa possibilidade de conseguir compreender um pouco mais. Então, muito além também dessa todo o histórico que você trouxe, toda a evolução, né? Não só também a psicologia tradicional, comportamental, mas como que você consegue ter um acesso um pouquinho além ali de algo que talvez seria muito complexo, né, de alguma maneira. E também, um outro tema que eu achei interessante na sua fala anterior, é essa questão da crença religiosa e como talvez, para ter acesso a algumas ferramentas, talvez com a sua visão de mundo. E eu me lembrei que na nossa turma de 2019, nós tivemos vários colegas de diversas religiões. Então, existe uma abertura, existe um acesso realmente para quem está disposto, né, a conhecer um pouco mais. Eu gostei muito de lembrar disso, porque também é um pouco do que você traz a proposta do seu curso, né? Então, aproveitando para te fazer uma pergunta, o que essas pessoas que querem conhecer a transpessoal, vão participar do seu curso, ou já participaram, assim como nós, o que eles estão buscando na transpessoal? O que eles estão querendo aprender ali, além de toda essa base? Muito boa essa pergunta, porque é a parte que eu mais gosto. Como eu faço, né, esse contato desde o início de quem me busca, que vem, né? Eu sempre estive nesse lugar, desde que a gente fundou o Instituto. Então, eu aprendo a conhecer muito o anseio, né, de cada um. Eu costumo brincar, até na primeira aula, eu acho que vocês talvez se lembrem disso, eu falo, fale aqui uma palavra que foi determinante, vamos dizer, às vezes eu mudo um pouco, né, mas mais ou menos é isso, que te trouxe aqui. Porque eu já perguntei, eu já conversei pelo telefone, eu faço uma entrevista, eu escuto, vejo onde a pessoa já transitou, e como você bem disse, tem pessoas que falam assim, olha, eu sou espírita, então eu falo, independente do seu segmento, da sua escolha espiritual, da sua jornada, aqui é um lugar de acolhimento e de inclusão para a sua busca, né? Claro que quem já tem um apelo para transpessoal, eu diria que vem muito aberto. Outros vêm meio pisando em ovos, mas a alma tá ali, ó. E aí eu falo assim para eles, olha, vocês acham que o dia que muita gente fala assim, eu adorei a grade, eu li o conteúdo, quero estar nesse lugar, maravilhoso, né? Ouvir isso para mim, porque de fato a gente cria uma grade ali, um conteúdo programático daquilo que eu, na minha longa experiência aí, julgo, né, ser o melhor. Claro, eu quero oferecer o melhor, e onde eu conheço, já transitei, ou os facilitadores que eu convido. Mas eu falo, independente de você ter amado a grade, adorou a logomarca, ou sei lá, gostou da minha voz, porque eles falam, você me acolheu tão bem. A sua alma quis estar aqui. Então, reverencie ela, agradeça a ela, e agradeça ao seu ego que fez a inscrição.
e pagou para estar aqui, né? Aceitou o chamado. Aceitou o chamado e vamos embora. Então, Gabs, eu sinto assim, a busca continua sendo o retorno para si mesmo. Embora eles venham, e é muito bom que venha também nesse sentido, em busca de ferramentas, capacitação. E eu sou exigente, vocês sabem disso. Questionário respondido mês a mês, estudo, um TCC em grupo, porque se você não se comprometer com esta formação, eu posso ser o melhor curso, né, do universo. Você não vai aprender. Você vai passar pelo curso. Então, eu fico muito feliz quando eu pego um questionário que eu vejo que respondeu estudando. A gente tem apostila a cada módulo, vocês sabem disso, que fundamenta toda aquela parte né, dentro do programa. Então, esse cuidado é fundamental. Mas eu digo, eu estou aqui dando o meu melhor, e você? Consegue absorver? Consegue absorver? Você está comprometida, comprometido de verdade com uma boa formação, com uma capacitação? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo a era da instantaneidade. Isso é triste. É conteúdo toda hora sendo jogado nas redes sociais, tudo recortado, pequenininho. Resumo do resumo do resumo do resumo. Ou Inteligência artificial ou cópia agora. da cópia da cópia. E com a inteligência artificial que a pessoa... Porque a inteligência artificial ela é inteligente, mas você tem que entender do assunto para ver se ela também está falando o que é necessário. Você corrigir ela, você ela corrige ela, não é verdade? Então nós estamos vivendo uma era de preocupação, no meu entender, porque eu sou mesmo das professoras antigas que confia que o aluno está estudando, que ele está se comprometendo. Então, voltando um pouquinho na sua pergunta, eu acho que aquele que busca de verdade, Gabs, eu já percebo isso no primeiro contato. O feeling. O feeling, isso você vai desenvolvendo, né? Eu trabalho com consultório há 36 anos, sei lá, já perdi até a conta. Mas no curso, mais 20 lidando com alunos, com, né, queridos ali que Mais vêm. de 40 de formada. 43. Uau! Né? Vocês não eram nem nascidos. Então, veja, isso tudo não é para me enaltecer em nada, mas eu acredito muito que se a sua busca, e eu falo isso na entrevista que eu faço, eu quero saber qual é a sua busca. A E que foi o importância seu de chamado um para estar aqui. propósito, né, Neide? A Por que importância. você quer fazer esse curso? Porque talvez eu não tenha o que você busca. Ou talvez eu tenha e você também nem saiba, e quando for lá, e o mais bonito de tudo, né, para a gente fechar esse assunto, é que eu falo, né, até o terceiro módulo é o divisor de águas. Fica quem quer ficar. Quem não quer, quem não aguenta o tranco, sai. Mas também não quero assustar ninguém aqui. Nesse sentido da troca e da disponibilidade. Dedicação. Da Comprometimento. entrega. Comprometimento, como nós estávamos falando e você bem colocou, Cat, a psicologia transpessoal, ela é vivencial. Se você não a vivenciar nas práticas, né, você não vai nem entender a teoria, inclusive. A teoria é linda, mas você pega um livro em casa e lê e tá tudo bem. Eu quero que você vivencie isso aqui. Como é que você vai conduzir alguém em estado ampliado de consciência se você não sabe o que é isso? Você está aqui no racional. Então, lembrando, nós somos essas 4 funções. Razão, que a gente chama de reis lá, né? Razão, emoção, intuição e sensação. Se você não deixa e não dá voz para todas elas, para todas essas funções psíquicas, você não vai chegar numa integração. E como já disse aqui, e não me canso de falar, realmente, Leide, você é uma fonte de inspiração, porque te ouvindo falar é exatamente a forma como nós trabalhamos aqui. Quantas pessoas chegam buscando por uma ferramenta, por uma experiência, por uma vivência, por uma cerimônia, só que na verdade, o que realmente essa pessoa está buscando? Então a primeira pergunta que nós fazemos é:
Qual a sua busca? Sua intenção. A sua intenção. O que o seu espírito, a sua alma, a sua psique, o seu emocional está precisando nesse momento? Algumas pessoas conseguem ter clareza, outras não. Então, esse olhar, esse acolhimento é além de ferramenta. É além de experiência no sentido já vivencional, de viver tudo isso, mas é esse antes, né? Esse olhar, porque muitas vezes as pessoas que chegam, elas já estão numa busca, consciente ou não, com uma dor latente, com algo pulsando ali, seja por uma experiência de tantas que você proporciona, ou nós também proporcionamos aqui, ou propriamente dito, por uma formação nesta abordagem e que requer realmente um olhar. Temos ali todas as ferramentas, a ciência, os estudos, você, a sua equipe conduzindo, a querida Ine, que sempre que nos apoia também dentro do curso, mas se não tiver essa entrega, esse comprometimento, esse olhar de falar, ok, eu estou disposta a me despir das minhas camadas para realmente acessar algo mais profundo, esquece quantas pessoas realmente passam e simplesmente, como você falou, passam. Não integram isso dentro de si. Então, eu sou muito grata porque hoje, te ouvindo falar, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pôde compreender a profundidade e também validar a nossa entrega aqui, né? Dizer que também estamos no caminho, sempre aprendendo, sempre com muita humildade, com muito respeito, sempre muito abertos a muitos caminhos que possam se apresentar, mas também sabendo que temos uma base, né? Além da nossa base espiritual, da nossa base ancestral, mas estamos também ancorados em uma abordagem, em uma ciência, e que transcende séculos, que transcende culturas, e que hoje nós podemos experienciar isso na prática e validando a partir dos resultados na vida das pessoas. A mudança efetiva na nossa vida, no que nós conseguimos fazer, não no sentido de cobrança, mas no sentido de, ok, você está experienciando isso, mas o que mudou? O que melhorou? O que você conseguiu transcender? Obviamente que vão ter algumas coisas que faz parte da nossa história. E vamos ali lidando, né? Kira, um curador ferido, os nossos karmas, vamos ali realmente tendo todo esse processo. Mas muitas das nossas questões podem sim ser olhadas com amor, com carinho, com acolhimento, a partir desse lugar de transformar, muitas vezes, uma dor profunda em uma motivação, em uma ação, em uma grande transformação, de fato, e que isso nos beneficia enquanto indivíduos, e isso também beneficia o coletivo, aonde nós estamos inseridos. Então, nossa, assim, profunda gratidão, poderíamos ficar aqui horas, já podemos marcar assim a segunda rodada, porque realmente é inspirador, é motivador, valida realmente, como eu falei, todo a nossa história, que é recente, imagina, como o Gabs falou, nós nos formamos, né, e demos início a tudo isso ali em 2019. E olha quanta coisa aconteceu, né? E eu só vou fazer um comentário que recentemente eu estava compartilhando com um amigo sobre a transpessoal e pelo que você trouxe hoje, eu expliquei certinho. Ai, que coisa boa! Que bom, né? Porque está no corpo docente, tem alunos aplicados Sim. não pode nem titubear. E a palavra que a gente trouxe, validação no nosso trabalho aqui, de como a gente compartilha. A gente fala sempre da psicologia transpessoal e quando alguém pergunta, é importante trazer essa base, essa E fundamentação. a referência, porque nós temos como referência você e o Instituto Humanitatis. Então, para quem está nos ouvindo aqui e que sente de repente esse chamado, essa motivação, essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a psicologia transpessoal, como eles podem acessar, como eles podem chegar até você, Leide? Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu quero só reiterar aqui uma questão. O curso de psicologia que a gente criou, né, de transpessoal, ele é aberto a todas as áreas do conhecimento. Não importa se você é um administrador de empresas, se você é um terapeuta, se você é uma professora, Um psicólogo, um psicólogo, médico. médico, eu já tive de tudo, advogado, engenheiro, tudo que vocês possam imaginar. E isso é incrível, porque claro que vocês vão aprender ferramentas, o manejo dessas ferramentas, porque a gente tem todo esse cuidado por ser presencial, né? Eu retornei
com muito gosto para o modo presencial, porque ali a troca é poderosa e a gente, né, observa mesmo, as supervisões são muito pontuais, é diferente de um online, né? Agora, como fazer isso? Muito simples. O Gabs acho que vai deixar Com ali no certeza. final do nosso podcast o contato nosso, mas especialmente eu gostaria de convidar, né, todos aquelas que estão nos ouvindo, que vão passar para frente, porque a gente, né, sempre pede essa colaboração, né, é Compartilhando. um compartilhamento, é uma troca. Nós estamos aqui, né, oferecendo esse conteúdo e vocês nos ajudam a difundir tanto o Recanto quanto o nosso instituto e o curso. Então, como que é feito? Você entra em contato com a gente, vai chegar até mim, porque eu que faço essa parte, né, de acolhimento primeiro, tirar dúvidas, etc., mas já envio para vocês, o Gabs também acho que vai colocar, o site, o nosso telefone, não se acanhe, o que você não souber, a gente está aqui para te trazer. E se você está buscando, tem gente que vem e me pergunta, olha, eu já estou aposentado, aposentada, eu não tenho interesse de me capacitar, mas eu posso ir, porque eu gostei muito desses temas que você traz. Eu falei, seja bem-vinda, porque são pessoas queridas que querem aprofundar no seu autoconhecimento, querem se autocuidar a partir de agora, que tem mais tempo para si. Então, é o convite, né? Muito bom. Quem sentir esse chamado, essa sintonização, venham, que vocês vão fazer parte dessa grande família transpessoal que não para de crescer, graças a Deus. A chamada Exato. tá aí. Exatamente. E este ano, quando inicia a próxima turma? Porque ainda dá tempo realmente de começar para quem quiser, para quem sentir esse chamado, tiver sintonizado a essa vibração, a este legado da psicologia transpessoal, ainda tem a oportunidade de dar início neste ano. Sim, nós começaremos em abril, né? Então a gente sempre lança aí o curso com uns 3 meses de antecedência para que a pessoa possa se programar, se organizar. Como a gente disse, é um curso de formação, não é um curso breve nem intensivo. Ele tem 14 encontros, uma vez por mês, são 14 módulos, onde cada módulo vai se abrindo aí 1000 possibilidades de aprofundamento, de descobertas, enfim, né? É uma caixa de surpresa até para mim, porque apesar de eu ter criado esse conteúdo, cada turma é uma turma, então a gente adentra às vezes em meandros que não foi dito em outras turmas, mas enfim, é isso. 14 módulos, sendo que as pessoas que acabam vindo, né, Cat e Gabi, vocês sabem, como eu disse, já foram chamadas pelo alto astral. Então chegam aqui e decidem. E tem gente que bate na trave e não faz o gol. E tá Exato. tudo bem. Em um local de fácil acesso, em Sim, Campinas, sim. né, que conecta aí as principais rodovias. Isso. Então, como é bonito também ter essa acessibilidade, ter essa flexibilidade, a facilidade para adentrar mesmo, porque às vezes muitas pessoas até chegam até nós, né? Nós indicamos muito, né? Muitas pessoas já chegaram também até você, ou já fizeram a formação por indicação pelos nossos depoimentos, pelas nossas experiências. E muitas pessoas falam: poxa vida, mas eu fui procurar essa escola, aquele lugar, e nossa, eu tive tantos empecilhos, não consegui, não me senti acolhida, não senti que estava ressoando. Então, se você que está aqui ouvindo, assistindo esse podcast, se ressoa na sua alma, se você gostaria de saber um pouco mais, seja para uso próprio, seja para aperfeiçoar, ter mais ferramentas também dentro de um setting terapêutico, dentro da sua profissão, da sua área, que está ligada também a esse desenvolvimento humano, porque muitas das pessoas que estão ouvindo aqui este podcast já estão vivenciando isso ou estão, por exemplo, numa transição de carreira. Exato. Quantas pessoas chegam também neste lugar de transição de carreira? Então, entre em contato com a Leide, se precisar de ajuda, suporte, nós também estamos aqui,
pouquinho, mas ela, de uma forma muito incrível, com toda a sua equipe também, vai trazer esse direcionamento e, se tiver em ressonância com o seu espírito, com a sua alma, né, também faremos parte aí deste grande legado juntos. Dois adendos. O penúltimo episódio que nós gravamos com a querida Márcia Andrade, que também se formou lá com você, ela trouxe transição de carreira, de como ela se tornou uma terapeuta, como a psicologia transpessoal apoiou ela nessa transição. E o outro adendo é que quem estiver nessa nova turma, em setembro, estaremos juntos lá, trazendo um pouco sobre com Super espiritualidade Gabriel. nas empresas, no trabalho. Então, quem sentir aí o chamado, estaremos juntos em Estaremos setembro. juntos. E mais um adendo, então. Como eu disse, o nosso curso ele é de imersão, ele é vivencial, e a gente está, então, dentro de uma estrutura de hotel, porque eles nos dão tudo que a gente necessita, né? O salão, a hospedagem, as refeições. Então, isso facilita a vida, né, das pessoas. E, como você disse, a gente está em Campinas, ali na boca da Anhanguera, né? Ou seja, muito simples. Antigamente vinham até pessoas de fora, né? Com passagens aéreas, mas hoje a gente já nem contempla muito isso por conta de toda uma estrutura aí que mudou bastante, né? A estrutura de voos está muito inacessíveis. Mas para quem quer, Enfim, nada é impossível. nada é impossível, mas tem gente, nós já tivemos uma aluna de Manaus que vinha Pois todos os meses, né? Pois é. Então fica aqui esse convite, como vocês bem disseram, e eu agradeço profundamente essa abertura, essa parceria, né, genuína, porque não é uma coisa da boca para fora. Vocês falam pelo coração e isso me encanta muito, e eu sei que se a Transpessoal, se eu, né, através desse legado cheguei até vocês, é porque a gente já estava escrito nas estrelas. Estamos juntos por uma mesma causa. Mesma causa, né? Por uma humanidade mais compassiva, por uma humanidade melhor. E quando a gente se conhece e sabe que pode se transformar, aliás, essa é a palavra, né? Que pode talvez simbolizar mais a transpessoal, é a autotransformação. E não é uma transformação mental apenas, né? É uma transformação de verdade, da essência que habita em nós está a serviço aí desse grande e misteriosa, né, jornada da vida. Que lindo, Leide, emocionante. Já deixo aqui então um convite para que você retorne, para que possamos falar sobre as jornadas espirituais, sobre os grandes mistérios, as escolas de mistérios, como nós compartilhamos no podcast do Egito. Você me abriu também mais esse portal, né? Você foi citada. Foi muito citada, então deixo aqui esse convite. E para fecharmos o nosso episódio de hoje, eu tenho uma pergunta para você. O que você acredita sobre a vida? Então, eu acabei de falar um pouco do que eu acredito. Eu acredito que a vida é esse grande mistério a ser desvelado. E que nós vamos desvelando a cada passo, a cada escolha, a cada chamado que nós dizemos sim, para esse grande universo oculto. Nós não sabemos. Sabemos que chegamos aqui, mas não sabemos para onde iremos. Fazemos aqui a nossa parte na tentativa de abranger essa grande revelação. Para mim, a vida é uma revelação. Quando a gente acha, como diz, né, esse ditado é muito bom, ele é bem falado, que nós já temos as respostas, Deus muda as perguntas. E essa é a vida. Agora, eu posso e ouso dizer que depois que eu fiz a minha jornada, tenho feito, né, essa grande jornada da transpessoal, hoje os grandes desafios são muito mais leves, não que eles não sejam desafiadores, mas com a compreensão que a gente tem desse grande mistério, dessa grande jornada mesmo que é a nossa vida, a gente vai de um outro lugar, vendo tudo, acolhendo, aceitando, não resignadamente, mas aceitando que tudo está certo. Como diz os nossos amigos hinduístas, Namaha.
E Namaha significa, entre outras possibilidades do sânscrito, está tudo certo, Uau! né? E eu brinco no curso que se não for Namaha, é Namarra. Então é bom que a gente se coloque num caminho de transcendência para aprender a levar a vida com mais sabedoria e leveza. É isso. Gratidão, meu amor. Te honro, te amo muito. Sou muito grata por você fazer parte da minha vida, por você me permitir aprender, resgatar também fragmentos da minha própria alma a partir desse contato com você, de caminharmos juntas. Então, que você possa receber todo o meu amor, minha gratidão e saiba que você sempre é muito lembrada e muito honrada, e nós fazemos sempre muita questão de ressaltar, enaltecer mesmo quais são essas bases que nós tivemos, quem são as pessoas que nos inspiram e que isso também sirva para quem está nos ouvindo, que possamos honrar aqueles que vieram antes, para que possamos também concretizar o nosso propósito, a nossa missão com muito amor, humildade e gratidão no aqui e no agora. E o que eu posso falar para essa pessoa, né? O meu maior amor, o meu maior carinho também para você, que eu julgo ser mesmo uma irmã de alma, uma filha espiritual, enfim, eu não tive filha, né? Mas a Cat eu sempre digo isso, né, minha querida? Gratidão por tudo, pelo carinho de vocês, que este recanto da Mãe Divina, que já é, né, abençoado, continue a reverberar no coração de todos aqueles que ainda estão por vir. Leide, querida, gratidão de coração pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando tanta sabedoria. Gratidão por estar em nossas vidas, apresentando esse caminho onde nós nos fortalecemos, onde faz parte da nossa base, do nosso trabalho terapêutico de hoje, aqui no espaço, em todas as nossas vivências. Então, estamos muito honrados de te receber aqui. Então já fica o convite de você voltar para te trazer novos temas aí sobre escola de mistérios e jornadas espirituais. Vamos falar das nossas viagens com este cunho transpessoal, né? Combinado, Exatamente. querido. Muita gratidão para você também, querido, né? Todos filhos de alma, Ah. espirituais. Que linda! Então é isso. Se você ouviu esse podcast até aqui, até o final, sinta no seu coração qual é a mensagem que fica e compartilhe com outras pessoas que também gostariam de vivenciar, de ouvir essas experiências, essas histórias riquíssimas, pessoais e de um grande legado da psicologia transpessoal. Então, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau! sucesso!